Olá, hoje trago para vocês alguns aspectos e alguma coisa sobre a obra de Machado de Assis, ou melhor, Joaquim Maria Machado de Assis. Foi um escritor brasileiro, considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores, um dos maiores, se não o maior nome da literatura brasileira. Nasceu no dia 21 de junho de 1839 e veio a falecer no dia 29 de setembro de 1908. Casou-se com Carolina Augusta Novaes e foi influenciado por Eça de Queiroz, William Shakespeare, Gonçalves Dias, Edgar Allan Poe, entre outros. Joaquim Maria Machado de Assis é filho do brasileiro Francisco José de Assis e da açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis, moradores do Morro do Livramento. Machado de Assis passou a sua infância e adolescência no bairro do Livramento. Seus pais viviam na chácara do falecido senador Bento Barroso Pereira e sua mãe era protegida da dona da casa, Dona Maria José Pereira. Machado fez seus primeiros estudos na escola pública do bairro de São Cristóvão. O primeiro livro publicado por Machado de Assis foi A Tradução de Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, em 1861, impresso na tipografia de Paula Brito. Em 1862, era censor teatral, cargo não remunerado, mas que lhe dava ingresso livre nos teatros. No começo de sua carreira, Machado era mais ligado ao romantismo. Ele apostou em textos mais conservadores, com essa influência romântica. Depois ele foi para o realismo, que ficou presente nas suas obras. Machado de Assis é considerado o pai do realismo, cujo marco inicial é o seu romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa história é interessante porque quem narra a história é o defunto narrador. Né? É muito engraçada essa história. O escritor Machado de Assis foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. Teve uma infância muito difícil. Seu pai foi Francisco Manuel José de Assis, pintor de paredes, mulato e descendente de escravos. Sua mãe foi Maria Leopoldina Machado, uma lavradeira nascida na ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores, em Portugal. Sua família morava como agregada numa chácara no Rio de Janeiro. Machado de Assis era gago, tinha epilepsia e perdeu a mãe e uma irmã muito cedo. O pai casou-se de novo, mas morreu quando ele estava com 12 anos. Vivendo com a madrasta, que trabalhava no colégio em São Cristóvão, um bairro do Rio de Janeiro, ele ajudava a vender doces. Esse foi seu jeito de frequentar a escola, pois conheceu alunos e professores e se aproximou dos livros. Nunca fez os estudos regularmente, mas como gostava de ler e escrever, progrediu no aprendizado. Ainda bem jovem, começou a trabalhar na tipografia da imprensa nacional. O diretor da tipografia era o escritor Manuel Antônio de Almeida. Ali Machado conheceu também outros autores, como Casimiro de Abreu e José de Alencar. Trabalhou também como revisor de textos. Aprendeu francês, inglês e alemão. Aos 21 anos, já traduzia livros e escrevia poemas e peças de teatro. Seus primeiros textos teatrais foram a comédia Desencanto e a sátira Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. Publicou contos, crônicas e críticas literárias nos principais jornais e revistas do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, fez carreira como funcionário público no Diário Oficial, jornal de notícias administrativas do governo. Teve cargos no Ministério da Indústria, Aviação e Obras Públicas e no Ministério do Comércio. Machado de Assis era muito pobre, teve uma infância muito sacrificada. Além disso, deve ter tido que lidar com questões de preconceito até. A questão que eu quero colocar aqui, ressaltar, é que Machado de Assis teve uma infância pobre, muito sacrificada,
e ele conseguiu vencer todos os obstáculos usando o seu talento. E eu acho que isso é uma coisa que a gente deve alertar para as pessoas, até para as crianças, para os alunos, que toda situação pode ter uma virada, desde que você tenha empenho, goste de alguma coisa e seja empenhado naquilo. Essa questão que eu quero colocar para vocês. O conto que eu escolhi de Machado de Assis para vocês foi A Cartomante. Eu vou falar um pequeno resumo, bem pequeno mesmo, que a história começa numa sexta-feira de novembro de 1869, com um diálogo entre Camilo e Rita. Camilo nega-se a acreditar na cartomante e sempre desaconselha a Rita de maneira irônica. A cartomante está caracterizada neste conto como uma impostora, destas que falam tudo que serve para todo mundo. Então, eu peguei esse conto da cartomante e estou fazendo a leitura do conto. Espero que vocês gostem.